Paz sejam convosco, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos entrar em uma poderosa oração com base no Salmo 119. Este é o salmo mais longo da Bíblia, repleto de declarações profundas sobre a importância da palavra de Deus e a proteção que ela nos oferece. Quando buscamos a Deus de todo o coração e alinhamos nossa vida com a sua palavra, temos a certeza de que Ele nos guarda, nos protege e nos liberta de toda obra contrária, de toda inveja, amarração e feitiço. Quero começar com uma pergunta. Você já sentiu como se estivesse enfrentando uma resistência invisível, algo que tenta atrapalhar seus passos, minar sua paz ou bloquear suas bênçãos? Muitas vezes, o inimigo usa artimanhas para nos afastar do propósito de Deus. Mas assim como o salmista no Salmo 119, hoje vamos buscar a presença e a proteção de Deus, entregando nossa vida e nossos caminhos a Ele. Vamos declarar que nenhuma obra das trevas poderá prevalecer contra a luz da palavra de Deus em nossas vidas. Este vídeo será uma oração que vai fortalecer sua fé, quebrar cadeias espirituais e trazer a paz e a proteção do Senhor sobre a sua vida. Fique comigo até o final e vamos orar juntos, crendo que o Senhor está ao nosso lado e que em sua palavra encontramos segurança e libertação. O Salmo 119 começa com uma poderosa declaração sobre a bem-aventurança, a felicidade plena, daqueles que andam conforme a palavra de Deus. O salmista expressa um desejo profundo de ser fiel aos mandamentos do Senhor, pois sabe que em sua lei há proteção, paz e segurança. Andar nos caminhos de Deus é um escudo contra tudo que tenta nos desviar do propósito divino. Versículo 1 do Salmo 119 diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse versículo nos lembra que a verdadeira felicidade e proteção vem quando caminhamos em retidão, segundo a palavra de Deus. Quando buscamos viver de acordo com seus ensinamentos, encontramos paz e um escudo contra as influências do mal. A palavra de Deus é uma fonte de luz e proteção que nos guia e nos guarda em todos os momentos. Senhor, desejamos andar conforme a Tua palavra e nos alegrar em Tuas instruções. Colocamos diante de Ti o nosso coração, pedindo que o guies pelo caminho da retidão. Sabemos que, quando buscamos seguir os Teus mandamentos, encontramos proteção contra toda obra das trevas, contra toda inveja, feitiço e amarração que tenta nos desviar. Pai, ajuda-nos a ter um coração disposto a Te buscar todos os dias. Que a Tua palavra seja o nosso escudo, a nossa luz e a nossa direção. Protege-nos e livra-nos de toda influência maligna, para que possamos caminhar em segurança e viver em paz. Que o Teu amor e Tua justiça estejam sobre nós, guardando-nos e guiando-nos em cada passo. Senhor, dá-nos a força e a sabedoria para rejeitar tudo o que não vem de Ti e para nos apegarmos firmemente à Tua palavra, sabendo que ela é poderosa para nos guardar e nos libertar. Em nome de Jesus, declaramos que estamos protegidos sob a Tua mão e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Amém. A bem-aventurança aqui é prometida aos que seguem os caminhos de Deus. Em meio ao mundo cheio de distrações e influências negativas, somos chamados a buscar a retidão e a viver de acordo com a palavra. Essa escolha nos coloca debaixo da proteção divina, nos afastando das armadilhas e ataques espirituais. Estamos buscando viver de acordo com a palavra de Deus e fazendo dela o nosso escudo. Que possamos meditar sobre a importância de caminhar no caminho da retidão, encontrando alegria e propósito em obedecer aos mandamentos de Deus e confiando que Ele nos guarda de todo o mal. Hoje, escolha um versículo do Salmo 119 para memorizar e meditar. Que ele seja um lembrete constante da proteção e da força que você encontra na palavra de Deus. Peça ao Senhor que fortaleça sua fé e lhe dê um coração comprometido em seguir suas instruções. Se essa oração sobre o desejo pela palavra de Deus tocaram o seu coração, continue comigo. No próximo versículo, vamos explorar como a palavra de Deus é uma fonte de proteção e de libertação. Veremos como o salmista busca o Senhor para se proteger das forças contrárias, confiando que a presença e a palavra de Deus são suficientes para afastar qualquer mal. Que essa jornada de oração continue fortalecendo sua confiança no Senhor, nosso escudo e defensor. O Salmo 119 é um cântico de amor à palavra de Deus, especialmente em tempos de aflição. O salmista expressa de forma tocante como a palavra do Senhor é sua fonte de encorajamento e força quando está passando por lutas intensas e sua alma se sente abatida. Ele reconhece que nos momentos em que está mais frágil e vulnerável,
É a palavra de Deus que o vivifica, que o renova e o sustenta. Este é um lembrete poderoso para todos nós. Em meio às adversidades e fraquezas, podemos buscar força e renovo na palavra de Deus, que nos sustenta e nos enche de vida. Versículo 25 diz: A minha alma está abatida até ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Nesse versículo, o salmista clama por vida e força em meio ao sofrimento. Ele se sente abatido no pó, mas sabe que a palavra de Deus tem o poder de levantá-lo e reavivá-lo. É uma confissão de fé e dependência total em Deus, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, a palavra é um suporte, uma âncora, uma fonte de esperança e de renovação. Pai, nas lutas da vida e nos momentos em que nossa alma se sente abatida, nos voltamos para a Tua Palavra. Sabemos que em Ti encontramos a força que precisamos para continuar e que Tua Palavra é viva e poderosa para nos sustentar em meio às dificuldades. Senhor, assim como o salmista, clamamos a Ti. Vivifica-nos segundo a Tua Palavra. Renova nossa força, cura nosso coração cansado e nos dá a coragem para enfrentar cada desafio. Que possamos encontrar em Tuas promessas o encorajamento e o suporte que precisamos para não desfalecer. Ajuda-nos a guardar a Tua Palavra em nosso coração, para que ela seja um escudo contra o desânimo, uma âncora que nos mantém firmes em tempos de tempestade. Que possamos meditar nas Tuas promessas e nos lembrar todos os dias de que a Tua Palavra é a fonte de vida e renovação que precisamos. Em nome de Jesus, confiamos em Ti. Amém. Este versículo nos lembra que todos passamos por momentos em que nos sentimos fracos e abatidos, e nesses momentos a palavra de Deus é nossa fonte de força e esperança. O salmista sabia que, mesmo quando estava no pó, a palavra poderia vivificá-lo, ou seja, trazê-lo de volta à vida, renovar seu espírito. A palavra de Deus tem o poder de nos levantar quando nos sentimos mais desanimados e desgastados. Estamos buscando força e renovação na palavra de Deus quando enfrentamos momentos de desânimo, ou estamos nos voltando para outras fontes que não podem nos sustentar? Que possamos lembrar, em tempos difíceis, que a palavra do Senhor é a verdadeira fonte de vida e encorajamento. Hoje, escolha um versículo da Bíblia que lhe traga esperança e força e memorize-o. Durante o dia, recite-o para si mesmo sempre que sentir desânimo ou cansaço. Deixe que a palavra de Deus reavive sua fé e traga paz ao seu coração, mesmo em meio às lutas. Que a palavra seja um lembrete constante de que Deus está com você e é Ele quem lhe dá forças para vencer. Neste versículo, o salmista usa a imagem de uma lâmpada e uma luz para descrever o papel da palavra de Deus em sua vida. Ele reconhece que, em um mundo cheio de caminhos incertos e escolhas difíceis, é a palavra que ilumina seus passos e o direciona no caminho correto. Assim como uma lâmpada ilumina o caminho à nossa frente e nos ajuda a evitar tropeços, a palavra de Deus nos mostra a direção certa, nos mantém longe do pecado e nos aproxima da sua vontade. Essa é uma lembrança poderosa para nós. Quando estamos confusos ou em dúvida, podemos confiar que a palavra de Deus nos dará a clareza e a sabedoria que precisamos. Versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo é uma declaração de confiança e dependência na palavra de Deus. O salmista reconhece que precisa da orientação divina para caminhar com segurança. Ele sabe que a palavra é como uma luz que o guia, mostrando o caminho certo e protegendo-o das armadilhas que poderiam desviá-lo. Esse é o papel da palavra em nossas vidas. Ela é o nosso guia, o nosso conselheiro e a nossa proteção contra o erro. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa lâmpada e a nossa luz em cada passo que damos. Em um mundo repleto de caminhos confusos, de armadilhas e de escolhas tentadoras, precisamos da Tua orientação para seguir a Tua vontade e viver em retidão. Pai, pedimos que ilumines nossos passos e nos guies nas decisões que precisamos tomar. Dá-nos sabedoria para discernir o caminho certo, para escolher o que Te agrada e para evitar tudo o que poderia nos afastar de Ti. Que a Tua palavra seja o nosso guia em cada momento, em cada escolha, e que possamos viver de uma maneira que honra o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver com discernimento e a ouvir a Tua voz em cada situação. Que possamos confiar que, ao seguirmos a Tua palavra, estamos caminhando no caminho da vida e da paz. Obrigado por seres nosso guia e por nunca nos deixar desamparados. Amém. Este versículo nos ensina que Deus nos dá direção por meio de Sua palavra. A Bíblia é muito mais do que um livro de histórias.
Ela é uma fonte viva de sabedoria e orientação que nos ajuda a viver de maneira que agrada a Deus e nos protege dos erros. Muitas vezes, enfrentamos decisões e dúvidas que podem nos deixar inseguros, mas se buscarmos na palavra, encontraremos a luz necessária para enxergar o caminho correto. Estamos permitindo que a Bíblia realmente guie nossas decisões e escolhas diárias? Ou estamos tomando decisões com base em nossos próprios desejos e entendimentos? Que possamos buscar a palavra de Deus como nossa luz, confiando que ela nos leva a uma vida que honra ao Senhor. Hoje, comprometa-se a buscar orientação na palavra de Deus para uma decisão específica que você precisa tomar. Em vez de agir por impulso ou pelo que parece mais fácil, pergunte ao Senhor em oração e medite nas Escrituras. Confie que Ele iluminará o seu caminho e lhe dará sabedoria para discernir a melhor escolha. Neste versículo, o salmista expressa seu amor profundo pela palavra de Deus. Ele a valoriza mais do que qualquer bem material, mais do que o ouro fino. Esse desejo de guardar os mandamentos do Senhor no coração vai além de uma obediência mecânica. É um anseio de viver uma vida em comunhão com Deus, encontrando alegria e propósito em obedecer à sua vontade. Este é um convite para todos nós. Será que estamos tratando a palavra de Deus como o nosso maior tesouro? Será que encontramos alegria em conhecer e guardar os princípios do Senhor em nosso coração? Versículo 127 diz: Mais desejo os teus mandamentos do que o ouro, mais do que o ouro fino. Esse versículo nos desafia a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossa vida. Em um mundo onde o materialismo e a busca por riquezas muitas vezes ocupam o centro de nossas preocupações, o salmista nos lembra que a verdadeira riqueza está na palavra de Deus. Ele a considera mais preciosa do que o ouro mais puro, pois sabe que ela traz sabedoria, paz e direção para uma vida que agrada a Deus. Pai, que o nosso coração deseje a Tua palavra acima de tudo. Que possamos ver a Tua verdade como o nosso maior tesouro, algo mais valioso do que qualquer bem material. Senhor, ajuda-nos a entender que a verdadeira riqueza está em conhecer a Tua vontade e em viver de acordo com os Teus mandamentos. Senhor, ensina-nos a valorizar os Teus princípios, não como regras pesadas, mas como uma fonte de vida e liberdade. Que possamos encontrar alegria em obedecer a Ti e prazer em guardar os Teus ensinamentos em nosso coração. Que a Tua palavra nos molde, nos transforme e nos guie para que possamos viver de uma maneira que Te honra. Pai, pedimos que aumente nosso amor pela Tua palavra e que a busquemos diariamente com fome e sede como o nosso verdadeiro alimento. Que o Espírito Santo nos dê entendimento e nos ajude a aplicar o que aprendemos em nossa vida, para que possamos ser um reflexo do Teu amor e da Tua sabedoria. Amém. Este versículo nos desafia a questionar o que realmente consideramos valioso. Em nossa cultura, é fácil sermos atraídos pelo brilho do ouro, do status e das coisas materiais, mas o salmista nos mostra que a verdadeira alegria e satisfação vem de algo muito mais profundo, a palavra de Deus. Quando amamos a palavra e a guardamos no coração, estamos construindo uma vida fundamentada em algo eterno e inabalável. A alegria de viver em obediência a Deus e em comunhão com Ele é um tesouro que o mundo não pode oferecer. Estamos valorizando a palavra de Deus acima das coisas materiais? Ou estamos permitindo que o brilho das riquezas e das conquistas terrenas nos distraiam da verdadeira alegria que vem de viver em conformidade com a vontade de Deus? Hoje, reserve um tempo para meditar em um trecho da palavra de Deus que você considera precioso e significativo. Faça disso um momento de gratidão e louvor, declarando que a palavra de Deus é o seu maior tesouro. Peça ao Senhor que aumente o seu desejo por conhecê-lo mais profundamente e que lhe dê alegria em guardar os ensinamentos de sua palavra no coração. Se essa oração sobre o valor da palavra de Deus está tocando seu coração, continue comigo. No próximo versículo, vamos ver como a palavra de Deus nos protege e nos purifica, afastando-nos do pecado e ajudando-nos a viver de forma íntegra. Que essa oração e confiança na palavra continue aprofundando nosso amor por Deus e nossa alegria em seguir seus ensinamentos. Neste versículo, o salmista expressa o poder da palavra de Deus para protegê-lo do pecado. Ao guardar os ensinamentos de Deus em seu coração, ele encontra força e resistência para evitar o erro e viver em santidade. Guardar a palavra não é apenas memorizar versículos, mas internalizar seus princípios de forma profunda, para que eles moldem nossos pensamentos e atitudes.
Quando mantemos a palavra de Deus em nosso coração, ela se torna um escudo, uma fonte de sabedoria e uma proteção contra as tentações. Voltando no versículo 11 diz: "Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti." Esse versículo nos lembra que a palavra de Deus tem um poder transformador. Ao guardá-la no coração, encontramos não só conhecimento, mas a força para resistir ao pecado. A presença constante da palavra em nossa mente e coração nos ajuda a discernir o que agrada a Deus e o que devemos evitar. Ela é nossa âncora, nosso guia moral e nossa proteção. Senhor, que a tua palavra esteja profundamente guardada em nosso coração como um escudo contra o pecado e a tentação. Ajuda-nos a lembrar dos teus ensinamentos e a aplicá-los diariamente, para que possamos viver uma vida que te honra e que reflete o teu caráter. Pai, sabemos que a tentação está presente em nosso caminho, mas confiamos que a tua palavra nos dá o discernimento e a força para resistir. Dá-nos um coração sensível à tua voz, para que possamos distinguir o certo do errado e escolher o caminho da santidade e da fidelidade a ti. Senhor, que não apenas conheçamos a tua palavra, mas que ela se torne parte de nós, moldando nossa mente, nossas palavras e nossas ações. Que sejamos pessoas que vivem segundo a tua verdade, encontrando alegria e proteção em seguir os teus mandamentos. Amém. Guardar a palavra de Deus no coração é um ato de compromisso e proteção. O salmista entendeu que, ao manter a palavra próxima e viva dentro de si, ele se fortalecia contra o pecado e era guiado em direção à retidão. Esse é um convite para todos nós. Em vez de apenas conhecer a palavra, somos chamados a internalizá-la, permitindo que ela seja a nossa consciência, o nosso guia e a nossa âncora em um mundo cheio de tentações. Estamos comprometidos em memorizar e aplicar a palavra de Deus para evitar o pecado? Ou estamos deixando que a influência do mundo molde nossas atitudes e decisões? Que possamos buscar uma vida pura, alimentando nosso coração com a verdade de Deus e confiando que sua palavra nos mantém no caminho certo. Hoje escolha um versículo ou um princípio da palavra de Deus que você considera importante para proteger o seu coração contra o pecado. Memorize-o e medite nele durante o dia. Deixe que esse versículo guie suas decisões e suas atitudes, e que ele seja um lembrete constante da sua aliança com Deus para viver uma vida de santidade. Neste trecho do Salmo 119, o salmista compartilha sua experiência de enfrentar oposição e perseguição. Mesmo rodeado de inimigos que tentam desviar sua atenção e enfraquecer sua fé, ele permanece firme na palavra de Deus. Ele encontra segurança e força nos testemunhos do Senhor, sabendo que Deus é seu defensor. Esse versículo nos lembra de que, quando enfrentamos desafios e perseguições, é a palavra de Deus que nos sustenta e nos fortalece, nos ajudando a manter o foco e a confiança. Versículo 157 diz: "Muito me perseguem os meus inimigos, mas eu não me desvio dos teus testemunhos." Esse versículo é um poderoso testemunho de fidelidade em meio às adversidades. O salmista declara que, mesmo diante da pressão e das ameaças de seus inimigos, ele escolhe permanecer na verdade de Deus. Ele não se deixa desviar nem ceder ao medo. Ao contrário, ele se agarra aos testemunhos do Senhor como sua âncora. Essa confiança é um exemplo para nós. Em meio às oposições e às críticas, podemos confiar na palavra de Deus e lembrar que Ele é o nosso defensor. Senhor, nos momentos de perseguição e oposição, ajuda-nos a permanecer firmes na Tua palavra. Sabemos que Tu és o nosso defensor e que em Ti temos segurança. Que a Tua verdade seja o nosso alicerce, mesmo quando somos pressionados a desviar. Pai, fortalece a nossa fé para que não sejamos abalados pelas vozes que tentam nos desviar do Teu caminho. Dá-nos a coragem de nos manter fiéis aos Teus mandamentos e de confiar que Tu estás ao nosso lado, lutando por nós. Que a Tua palavra seja a nossa fonte de paz e de confiança, independentemente das circunstâncias. Senhor, pedimos que nos ajudes a lembrar de que a nossa força vem de Ti. Quando os desafios e as perseguições nos cercarem, que possamos voltar à Tua palavra e encontrar nela a sabedoria e a firmeza de que precisamos. Obrigado, Senhor, por seres o nosso escudo e a nossa proteção. Amém. Em tempos de oposição, a palavra de Deus é uma fonte de segurança e força. O salmista nos mostra que, ao invés de ceder à pressão dos inimigos, ele encontra na palavra o suporte que precisa para resistir. Esse versículo é um lembrete de que, quando permanecemos firmes nos testemunhos do Senhor, Ele se torna o nosso defensor e nos dá a paz para enfrentar qualquer situação.
A palavra nos mantém no caminho certo, mesmo quando as forças externas tentam nos desviar. Estamos firmes na verdade de Deus quando enfrentamos desafios e críticas, ou deixamos que as vozes externas nos desviem do caminho, que possamos nos apegar à palavra e confiar que Deus é fiel para nos defender e nos sustentar. Hoje reflita sobre uma área da sua vida onde você sente oposição ou resistência. Em oração, entregue essa situação a Deus e declare que você escolhe permanecer firme na sua palavra, independente das circunstâncias. Peça a Deus força e paz para resistir à pressão e confiança para lembrar que Ele está ao seu lado. Memorize o versículo de hoje e use-o como um lembrete de que, mesmo quando você é perseguido, a palavra de Deus é o seu suporte. Em meio à sua busca por Deus, o salmista expressa um desejo profundo de não apenas conhecer a palavra, mas também de compreendê-la de maneira profunda e viver de acordo com ela. Ele reconhece que não é suficiente ler ou memorizar os mandamentos de Deus. É necessário pedir ao Senhor entendimento e sabedoria para que a palavra se torne viva em sua vida. Esse pedido de compreensão é um ato de humildade e de dependência total de Deus, reconhecendo que somente com a ajuda do Espírito Santo podemos realmente aplicar os ensinamentos divinos em nosso dia a dia. Voltando um pouco nesse salmo poderoso, no versículo 34 diz: Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e a cumprirei de todo o coração. Neste versículo, o salmista nos ensina que o entendimento da palavra vai além da superfície. Ele pede a Deus um entendimento profundo, que o leve a viver plenamente em obediência. Essa é uma busca sincera por um relacionamento mais próximo com Deus, que se reflete em uma vida transformada pela palavra. O desejo de obedecer com todo o coração demonstra um amor genuíno pela vontade de Deus, onde a obediência se torna uma expressão de gratidão e dedicação. Pai, clamamos a Ti por entendimento e sabedoria. Queremos mais do que conhecimento superficial. Desejamos uma compreensão profunda da Tua palavra, que transforme nossas vidas e nos leve a viver conforme a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a ver além das palavras, a enxergar os princípios e as verdades eternas que o Senhor revela nas Escrituras. Dá-nos discernimento para entender o que cada ensinamento significa para o nosso dia a dia e como podemos aplicá-lo com sinceridade e dedicação. Que o nosso coração seja comprometido em Te obedecer, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Que possamos viver de acordo com os Teus mandamentos de todo o nosso coração, sendo guiados pela Tua sabedoria e pela Tua revelação. Conduz-nos, Senhor, a uma vida de fidelidade e de compromisso profundo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Este versículo nos lembra da importância de buscar o entendimento da palavra, não apenas para saber o que está escrito, mas para vivermos de acordo com os ensinamentos de Deus. Muitas vezes podemos nos deparar com passagens que parecem difíceis de compreender ou aplicar. Por isso, o salmista nos ensina a pedir a Deus por entendimento, pois Ele é o nosso professor e aquele que ilumina as Escrituras para nós. Quando nos aproximamos da palavra com humildade e um coração desejoso de aprender, o Espírito Santo nos guia e nos capacita a viver de maneira que agrada ao Senhor. Estamos pedindo a Deus para nos dar entendimento da Sua palavra, ou estamos apenas lendo de forma superficial? Que possamos buscar um entendimento mais profundo, pedindo ao Senhor que nos revele as verdades de Sua palavra, para que possamos viver em obediência e amor. Hoje, antes de ler a Bíblia, faça uma oração pedindo ao Espírito Santo que abra o seu entendimento. Escolha um versículo ou uma passagem para meditar e peça a Deus que lhe dê clareza e sabedoria sobre como aplicar aquele ensinamento em sua vida. Anote o que Ele lhe revelar e ore para que você possa viver essa palavra de todo o coração. Neste último versículo, o salmista reafirma a confiança inabalável na fidelidade da palavra de Deus. Em meio às incertezas e aos desafios, ele encontra consolo e segurança nas promessas divinas. A palavra do Senhor não muda, e seus juízos permanecem para sempre. Em um mundo onde tudo é temporário e incerto, a palavra de Deus é uma âncora firme, um lembrete de que Ele é fiel em todas as suas promessas. Este versículo nos convida a descansar na fidelidade e na eternidade da palavra de Deus, sabendo que Ele cumpre tudo o que promete. Versículo 160 diz: A Tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos Teus juízos dura para sempre. Este versículo é uma declaração poderosa de que a verdade de Deus é eterna. Desde o início dos tempos, a palavra de Deus é verdadeira,
e seus juízos, ou seja, seus decretos e promessas, duram para sempre. O salmista nos lembra que podemos encontrar conforto e segurança no fato de que, enquanto tudo ao nosso redor pode mudar, a palavra do Senhor permanece firme. Esta fidelidade divina é o que nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Ele está conosco e cumpre o que promete. Senhor, agradecemos por Tua palavra ser fiel e eterna. Em um mundo onde tantas coisas são temporárias e incertas, encontramos paz e segurança em Tua verdade, que nunca muda. Obrigado porque podemos confiar plenamente em Ti, sabendo que cada uma de Tuas promessas é verdadeira e que Tua fidelidade não falha. Pai, ajuda-nos a lembrar que mesmo em tempos de dificuldade, Tua palavra permanece. Que possamos encontrar consolo nas Tuas promessas e força para seguir em frente, sabendo que Tu és imutável e que cumpre tudo o que diz. Que a Tua fidelidade seja nossa âncora, nosso suporte, e que possamos descansar em Ti, entregando nossas preocupações e confiando em Teu cuidado constante. Senhor, ensina-nos a valorizar a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida, com a certeza de que ela sempre nos guiará pelo caminho certo. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel em todas as coisas e porque podemos confiar em Ti de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Este versículo nos lembra que a palavra de Deus é verdade e dura para sempre. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, a palavra do Senhor é um refúgio seguro, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa fé. A fidelidade de Deus é uma âncora para nossa alma, uma certeza de que, mesmo que as circunstâncias mudem, Ele permanece o mesmo. Assim como o salmista, somos chamados a confiar plenamente nas promessas de Deus e a encontrar consolo e paz em Sua fidelidade. Estamos confiando na fidelidade das promessas de Deus, mesmo em tempos de dificuldade? Ou deixamos que as circunstâncias abalem nossa fé? Possamos descansar e encontrar segurança em Sua palavra imutável e eterna. Hoje, escolha uma promessa de Deus que seja significativa para você. Escreva em um lugar visível e declare-a em oração durante o dia. Lembre-se de que a palavra de Deus é fiel e eterna e que Ele cumprirá tudo o que prometeu. Que essa promessa seja um consolo e uma fonte de esperança, especialmente se você estiver enfrentando um momento de dificuldade. Queridos irmãos e irmãs, enquanto encerramos nossa oração pelo Salmo 119, que possamos sair daqui com uma fé renovada na fidelidade da palavra de Deus. Em tempos de incerteza, desafio ou dor, lembre-se de que a palavra do Senhor é a verdade desde o princípio e dura para sempre. É nela que encontramos consolo, força e a segurança de que Deus está conosco em cada passo da nossa caminhada. Se essa série de orações tocou seu coração, eu encorajo você a compartilhar esse vídeo com outros que possam estar precisando dessa mensagem. Entre no canal e ouça também outras orações fortíssimas. Que a palavra de Deus continue sendo a luz que guia os seus passos e a âncora que fortalece a sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele seja sua paz, sua proteção e sua força, hoje e sempre. Amém.